Muito bem. O que eu quero dizer com isso? As alegres comadres Olavetes. Bom, em primeiro lugar, eu acho que qualquer pessoa que tenha tido um contato mínimo, mas inteligente com a obra do professor Olavo, há de reconhecer que a obra dele, né, do professor Olavo de Carvalho, ela tem uma importância concreta, real e fundamental para a compreensão da situação cultural do Brasil, não só na atualidade, mas como décadas adiante, décadas atrás, né, de décadas anteriores. Né? E ouso dizer, provavelmente o professor Olavo seja uma das pessoas mais inteligentes no mundo na atualidade. Né? E quando eu tive contato com o professor Olavo, há 20 anos atrás, eu também me tornei um Olavetezinho babaca, porque é assombroso. E olha que ainda há 20 anos atrás, não só ele era quase desconhecido na mídia aqui brasileira, não que não fosse reconhecido para fora do Brasil, mas também, e ainda a obra dele não tinha adquirido essa maturidade que tem hoje, embora já fosse uma obra de grande importância. Né? Você já tinha lido pelo menos os livros mais famosos dele, dois dos livros mais famosos dele lançados, que é O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo, além dos artigos, né, jornalísticos que ele escrevia toda semana. Mas a questão é a seguinte: né, com o passar do tempo, né, o meu interesse, o meu envolvimento com a leitura, com o estudo e com a busca do conhecimento foi se aprofundando. Eu fui percebendo, pô, pera lá, tem o professor Olavo, eu, eu posso tomá-lo como a pessoa que melhor vai me orientar, né, porque não só está vivo, mas tive uma proximidade com ele, né, como aluno, tudo, né, morou aqui na minha cidade, tudo, já estive com ele, já estive na casa dele, tudo. Mas a questão é a seguinte: você tem não somente todas as referências que ele indica, mas outras referências que ao longo do tempo eu também fui pesquisando, encontrando, e que também contribuem para o meu estudo, para para o modo de busca de conhecimento que eu estou empreendendo. E esse modo, ele não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma coisa que eu inventei. Ele se articula naturalmente com o que o professor já vinha, ele se sintoniza, né, de algum modo, mesmo que num modo muito pequeno, com o que o professor Lauro já vem ensinando há muito tempo. Eu já estava em sintonia, de certa forma, com o professor Olavo antes de conhecê-lo, porque eu ia para a biblioteca pública, ainda estava, né, eu reprovei várias vezes na escola, então ainda estava terminando o segundo grau na época. Então, volta e meia, esbarrava com um livro ali na mesa, decidia deixar de lado o meu trabalho escolar e ler um pouco do livro e, né, no fim, acabava descobrindo que esse ou aquele autor que havia me chamado a atenção por acaso na biblioteca era um autor que o professor Olavo já havia recomendado muitas vezes. Então, já havia uma sintonia. Só que a questão é a seguinte: a parte, toda a genialidade e importância do professor Olavo, como grande professor, e da importância da sua obra, a gente tem que colocar de lado os Olavetes. Né? Então você tem lá, tá cheio de comadre Olavete aí se reunindo na internet para ficar babando o ovo e ficar papagaiando a obra do professor Olavo. Vocês não contribuem com nada, sinto muito. Agora tava lá um tal de, acho que Daniel Lopes, entrevistando o Nando Moura, né? Eu comecei a assistir o vídeo, não deu 10 minutos, parei aquilo ali, né? É só assim, é aquele puxa-saquismo. E ainda tá o Nando Moura toda hora batendo no peito, não sei o que, não tem nada a esconder, cara. Aqui o dinheiro é honesto, blá 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 blá, né? E daí que você não tem nada a esconder, Nando Moura? Cara, todos nós. Não tem nada que me comprometa. Ô, Nando Moura, todo mundo, todos nós temos coisas que nos comprometem, Nando Moura. Hum, pensa nisso, cara. Todo mundo no seu íntimo, né, tem problemas. Todos nós escondemos coisas. Você pode revelar, você pode ser corajoso o suficiente para revelar tudo. Eu falo na boa. Me perguntaram, eu falo mesmo. Agora, em geral, as pessoas querem se mostrar muito modelos sociais. Eu não sou modelo de porra nenhuma, meu filho, né? Mas eu tento fazer alguma coisa que preste. Eu acho que eu dei bom exemplo, né? Tive uma filha de criação, dei bom exemplo para ela. Hoje é uma adulta bastante responsável, madura, né? Agora, a pessoa está sempre ali.
vamos dizer assim, a pessoa está sempre. O que eu vi muito no Nando Moura, embora ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa muito competente intelectualmente, não tem nada a me dizer, porque eu comecei a aprender coisas muito antes dele. Sou mais velho cronologicamente e cronologicamente comecei a buscar, conhecer, entender as coisas muito antes. Ele é um excelente músico, não acho o melhor músico que o Lobão, gosto muito mais do Lobão, né? Mas ele não tem nada a me dizer. Por quê? Porque ele está aprendendo, ele está passando por um processo que eu já passei. Agora, é, vive tocando trombeta para tudo que faz. E isso não é nada cristão. Não se faz isso. Não se faz. Porque quando. Pensa nisso. Se você faz um gesto de caridade, se você abre a sua mão para fazer um gesto de caridade para o seu próximo, para um mendigo, seja para quem for, esquece. Né? É isso que o próprio Deus fala. Né? Não saiba a mão esquerda o que a mão direita fez. Esquece, porque isso no fundo, não é um privilégio, não é uma honra. Isso não é mais do que a sua obrigação. Não é mais do que a nossa obrigação. Hum? E é isso que esse pessoal não vê. O professor Olavo tem os méritos dele, mas o professor Olavo também contou com muita gente que o ajudou. O professor Olavo teve contato com pessoas importantes, meu. O Alfredo César Miller, Fritjof Schwann. Hum? Não sei se ele chegou a ter contato com o Mário Ferreira dos Santos, mas ele vem da mesma época. Era um jovem, estava ali. E eu discordo do professor Olavo quando ele diz que, né, que ele, o Olavo, perto de Mário Ferreira, é um moleque. Não é um moleque. Eu acho que o professor Olavo dá de peito com o Mário Ferreira, da mesma maneira que o Mário Ferreira deve dar de peito com o Platão, como diz o próprio professor Olavo. Né? Mas seguindo um mote do próprio professor Olavo, repito aqui, eu não sou seguidor de ninguém. Você pega lá o pessoal das tradições, um René Guénon, um Fritz Schwann, são caras que quase chegam à sabedoria. Mas o professor Olavo tem muitas críticas a fazer a eles. E ele está correto. Só que a questão é que a maior parte dos alunos, quase 100% dos alunos do professor Olavo, não acessaram metade, nem a metade do que o professor Olavo já acessou de conteúdos. Não estou falando da experiência pessoal do professor Olavo, porque muitos alunos do professor Olavo tiveram experiências traumáticas muito mais profundas que a do próprio professor Olavo. Né? Mas a questão é saber coordenar essas experiências com o conhecimento, com aquilo que você estuda, com aquilo que você lê, com aquilo que você entende, com aquilo que você intelige, inclui. Né? Então, o Nando Moura, o quanto tempo o Nando Moura passa estudando? Ele está assistindo às aulas do professor Olavo, ele só está fazendo os deveres de casa. Assim como todos esses outros, esse Daniel Lopes, aquele palhaço daquele Felipe Dornelles, né? Como eu disse, cara, com relação ao Lobão ali, né? Teve todo esse atrito, esse problema aí. Os Olavetes já se apressaram vamos dizer assim, a condenar o Lobão ao último grau do inferno dantesco, né? Se apressaram a fazer isso. Já pararam, foi só um pouquinho, já pararam. Por quê? Porque uma coisa é o seguinte, cara, com relação ao Lobão. Pô, eu acho que o Lobão tá pisando na bola com relação ao professor Olavo. Eu acho que o Lobão não tem competência para ficar comentando sobre política. Quando ele vai falar de cultura, vai falar de música, ele é um cara erudito e eu acho que ele tem muita competência para isso. Eu não sou fã da música do Lobão. Eu não acho que ele é um cara que tenha tanta competência para tanto talento para compor, mas ele é um cara que sabe explicar. Ele é um homem de erudição e experiência com a cultura o suficiente para explicar o que é cultura, né? Ali no quesito da música, e ele tem competência suficiente não só para explicar, mas até para elaborar métodos de como ensinar isso, né? E indicar boas referências. Mas agora, é óbvio que o Lobão não entendeu a obra do professor Olavo. Só que aí tem uma coisa, ele está no direito dele, sabe por quê? Porque o Lobão, ele é só 10 anos mais novo que o professor Olavo. E ele foi conhecer o professor Olavo depois dos 50 anos. Ou seja, ele já tem uma formação. E é óbvio, a gente sabe que o Lobão não é tão maduro quanto o professor Olavo de Carvalho e nem tem o mesmo grau de conhecimento. Né? Também está na sola ali. Mas, então, assim, é compreensível que ele vá bater de frente com o professor. E ele tem o direito dele de dizer não. Ele nunca precisou, na verdade, do professor Olavo para orientar-se na vida e conseguir oferecer alguma coisa que preste. Ele fez muita cagada, fez.
Mas agora dizer que o cara não tem nada para dizer? Mas espera lá. Aí, Olavete, me digam aí, banda de Olavetes, vocês não assistiram às aulas da paralaxe cognitiva do professor Olavo? O que, que ele diz lá bem no finalzinho do áudio? Vocês devem ter gravado o áudio aí. O professor Olavo explica muito, vai explicando todo o curso de paralaxe cognitiva e no final ele diz: ninguém pode fazer uma besteira total, todo mundo tem alguma coisa para dizer. Agora, esse bando de Olavetes estão sempre assim, com essa coisa: ah, você se opõe ao Olavo, você discorda do Olavo, você é isso, é mais aquilo, é um esquerda, é um filho da puta, é um burro, é um otário. O que, que é isso, meu? Sinto muito, gente. O professor Olavo, ele é um grande gênio, como eu disse, ouso e repito, né, a minha ousadia em afirmar que eu acho que o professor Olavo é uma das pessoas mais inteligentes no mundo na atualidade. Só que ele não é santo e não é profeta. Né? E repito, repetindo um mote do professor Olavo, não sou seguidor de ninguém. Eu vou seguir fazendo o que eu sei, né? Dentro da minha mediocridade aqui. E sem tocar trombeta, né? Para os outros verem. Né? Então essas alegres comadres olavetes, tá? Vocês estão se reunindo aí na internet para ficar papagaiando a linguagem do professor, o discurso do professor Olavo e muitas vezes tornando a imagem do professor Olavo uma coisa bastante negativa. Se vocês pararem um pouquinho de interferir e de babar ovo e ficar defendendo o professor Olavo, que é um homem grandinho e sabe se defender, vocês deveriam ficar quietos para que a imagem do professor Olavo não seja, né, não seja, vamos dizer assim, não se torne a imagem do professor Olavo algo tão antipático como está acontecendo ultimamente. Grande merda o reconhecimento do professor Olavo. Quanto mais me xingam, mais eu acabo sendo reconhecido, mais eu ganho leitores. Não é sempre assim não, professor Olavo, não é sempre assim não. É? Eu conheço muita gente, eu converso com muita gente durante meus dias e tem pessoas, não só tem pessoas que não conhecem, mas tem pessoas que leram 2 páginas de um artigo de uma revista, sei lá, isto é, Veja, e já não gostam do senhor. Ah, são pessoas boas? São pessoas boas. Não sei, pode até ser. E se não forem? E se forem pessoas precipitadas? E se forem pessoas que não tiveram chance de ter contato com a sua obra? Hum? Está se criando todo. Não se trata aqui, né, professor Olavo, de falar da sua fama e do seu reconhecimento. Se trata da eficácia daquilo que o senhor pode ensinar de positivo para as pessoas. Né? Eu não acredito que a boa fama ou a má fama do professor Olavo é algo que tenha que ser relevante. O que é relevante é a eficácia do ensinamento dele para as pessoas. Né? Muitas pessoas não vão saber receber. Agora, muitas pessoas estão recebendo uma imagem negativa não só da mídia, aí, essa mídia porca aí mesmo, mas muitas vezes dos próprios Olavetes, que estão ali babando o ovo e papagaiando e dando a impressão de que se tem uma seita em torno do professor. Não se, ué, se cria seita em torno se criam seitas em torno de muitos intelectuais. Isso está errado? Cultos idolátricos a intelectuais ou então a popstars, isso está errado? Né? Então eu não acho que os Olavetes estão ajudando nesse ponto. Eles podem estar fazendo um excelente trabalho. Eu não só eu não tenho nada contra, nem posso ter nada contra, né? Eu não duvido da capacidade nem desses caras, nem de Bernardo Kister, nem de Nando Moura, entre outros aí. O Bernardo Kister está ali, né? O recém-convertido ao catolicismo, já fazendo teleevangelismo pelo YouTube, né? Mas são pessoas competentes, são pessoas que estão botando a cara ali, claro. Só que tá na hora de ter um trabalho seu, de fazer o seu próprio trabalho, a sua própria experiência, se articular com a experiência do professor Olavo e não ficar repetindo discurso do professor Olavo. Por exemplo, isso aconteceu durante um tempo até com o padre Paulo Ricardo. De repente está lá, ó, o padre Paulo Ricardo, curso de revolução cultural, uma aula de revolução cultural, revolução marxista, marxismo cultural. Ora, mas eu peguei e assisti 2 vezes aquela aula do padre Paulo Ricardo. Cara, não precisava. Aquilo ali, ele só e somente repetiu o discurso do professor Olavo. Não precisa disso, meu. Né? Porque daí dá a impressão, por exemplo, pessoas da minha família que não gostam do professor Olavo de Carvalho acabaram pegando uma certa rusga, uma certa antipatia com o padre Paulo Ricardo. Achando, não, esse padre aí tá com a cabeça feita. Entendeu? Tem que parar com isso, gente. Porque
pode, já que se trata de transmitir às pessoas um conhecimento, né, efetivo, o entendimento das coisas, então nada de ficar falando dos grandes feitos do professor Olavo, mas sim de ensinar, de passar para frente. A questão na filosofia, sim, assim como você tem na religião, você tem na filosofia, você vai passando uma tradição, você vai transmitindo conhecimento e quem puder agregar mais vai agregando. O Miguel Reale disse isso num livro lá sobre filosofia, acho que o livro do Fernando Arruda, que é a história do tomismo no Brasil, tem lá algumas expressões do Miguel Reale. Ele fala: a verdade não é monopólio de ninguém, é patrimônio comum das inteligências. Então, que as pessoas saibam estabelecer uma tradição filosófica, como o professor Olavo propõe, como o Mário Ferreira propôs, e vão seguindo. Essa gurizada nova aí, né, eles estão muito mais papagaiando e babando ovo do que contribuindo. Né? O Bernardo Kister está produzindo um filme sobre a teologia da libertação. Beleza, mas tá cheio de estudos sobre a teologia da libertação. Eu posso citar dois grandes autores que vão ensinar muito às pessoas sobre a teologia da libertação, que é o Plínio Corrêa de Oliveira e o Ricardo de La Sierva. Então, mesmo que as pessoas não assistam ao filminho do Bernardo Kister, que é ainda um gurizão, ainda estudando, vocês podem procurar livros desses dois autores sobre a teologia da libertação, vocês vão aprender muita coisa. Não que o Bernardo Kister não esteja dando a contribuição dele, mas a questão é o seguinte: estão ali papagaiando o discurso do professor Olavo de Carvalho, estão babando ovo e muitas vezes estão deixando de dar atenção a coisas que deveriam dar. Aproveitar, o Bernardo Kister poderia aproveitar, já que ele é um cara que realmente ele é muito competente para falar sobre a questão do aborto. Eu já vi várias palestras dele, são excelentes, né, contra o aborto. Ele deveria poderia fazer um pouquinho, né, aproveitar ali o espaço que ele tem no YouTube, o Ibope que ele tem, para ajudar a difundir o curso de bioética do padre Luiz Carlos Lode da Cruz, que esse é um padre mesmo que eu confio, que é um cara ali que está dedicando a um assunto que é chato, que é terrível falar nesse assunto, mas ele está ali com todo bom humor, com toda a paciência, ensinando, transmitindo um conteúdo que é de extrema importância, né, que visa ali exatamente despertar a consciência das pessoas, né, sobre a sacralidade da vida humana e o crime do aborto. E eu assisto e reassisto as aulas dele e não vejo, eu vejo, está com poucas visualizações ali no YouTube, né? Mas eu não vejo o Bernardo Kister comentando isso aí, eu não vejo o Nando Moura, né? Todo, cara, aqui eu sou cristão, eu só baixo a minha cabeça para Jesus Cristo. Então vai lá divulgar o curso de bioética lá do padre Luiz Carlos Lado da Cruz, tá, seu palhaço, seu Nando Moura? Né? Antes de ficar atrás de fama e ficar colocando, sei lá, aquele quadradinho lá de reconhecimento do YouTube atrás lá, antes de ficar exibindo a sua opulência e a sua vaidade, comece a propagar conteúdos de grande importância, não só do professor Olavo, mas pelo menos esse de bioética do padre Luiz Carlos Lado da Cruz, que eu não estou vendo uma palavra desses bandos de Olavete aí. Tá? E o padre Luiz Carlos Lado da Cruz está sim fazendo um trabalho excelente e extremamente católico. Onde estão os católicos olavetes aí? Hein, ó, seu banda de babaca. Tá? Vê se criem vergonha na cara e cresçam. Tá? Vocês são pessoas competentes, são pessoas inteligentes, mas vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer, agir como homem. Tá? Por exemplo, agora todo mundo, depois do professor Olavo ali, depois da questão do Bolsonaro, bom, todo mundo é machão, todo mundo com arma, né? Oh, cara, acertei na mosca, tô aqui treinando tiro, cara. Vai tomar no meio do teu cu. Ó, machinho. Ai, estão tudo possessas as Olavetes agora, todo mundo com arma. Cara, muito antes de conhecer o professor, repito aqui, muito antes de conhecer o professor Olavo de Carvalho e muito antes de saber da existência, né, do nosso atual presidente Jair Bolsonaro como deputado, eu tinha 10 anos, de 9 para 10 anos, o meu avô, hoje sargento aposentado da Polícia Militar, é um homem que fez prevalecer a lei, é um homem que salvou vidas, é um homem que liderou operações de alto risco e conseguiu salvar vidas. Foi um homem muito dedicado na polícia. E ele, aos meus entre 9 e 10 anos, me ensinou a atirar, me ensinou um monte de coisa sobre armas, a
aprendi a atirar com 38, com espingarda. Ele já me explicou sobre a questão das armas, a responsabilidade de se ter uma, em que situações ter uma. E o meu avô também tem chácara, cuida de animais. Ele também cria animais para o abate, mas ele tem um imenso amor pelos animais. Ele não fica colocando, claro, ele não vai colocar a vida dos animais acima da vida das pessoas. Mas ele é um homem que tem muito carinho, muita consideração pela criação dele. Não é que esse bando de Olavete, cara, pau no cu do urso, não sei o quê, né? Só porque o professor Olavo fala, eu sei que o professor Olavo não está pregando crueldade contra os animais. Só que eu gostaria de ver, os Olavetes, antes de ter muito essa atitude um tanto caricatural, né, com relação aos animais, né, vocês poderiam ser prestar um pouco mais atenção, né, no exemplo de São Francisco. Claro, São Francisco é santo, mas sejam um pouco mais franciscanos e menos olavetes nesse ponto, ok? Em vez de ficar com toda essa. Tipo, vou caçar, cara. Agora tá todo mundo assim agora com arma. Todo é fetiche por arma. Todo mundo é machão agora. Não, essa formação com relação à arma, com relação aos animais, eu recebi muito antes, meu filho. Tá? Já peguei em armas muito antes de conhecer o professor Olavo de Carvalho. E o meu avô já caçou para viver, diferentemente do professor Olavo, viu? Então tá na hora de vocês acordarem, vocês pegarem todo esse talento que vocês são pessoas talentosas, mas amadureçam e não ficam fazendo, né, porque agora já que está em alta aí o YouTube, né, vocês tratem de começar a amadurecer o trabalho de vocês em vez de ficar papagaiando e babando ovo, tá? Porque eu tenho quase certeza, daqui a algum tempo, muitos desses que hoje estão apoiando o professor Olavo, amanhã vão estar lá, vão estar se afastando dele, vão estar lançando cursinhos de filosofia, né, repetindo o discurso do professor Olavo e dizendo que é a sua experiência filosófica. Aqui, ó, a mim vocês não enganam, tá? Ó, comadres Olavetes.